Muitos de vocês já tentaram renegociar a dívida bancária diretamente com o gerente, pelas vias tradicionais, pelo aplicativo do banco, com o gerente, ou até mesmo com empresas de cobrança, e não resolveu. Isso revela algumas situações importantes, algumas peculiaridades do sistema bancário e coisas que você também não sabe sobre como funcionam os bancos. O meu objetivo nesse vídeo é te explicar exatamente o que acontece quando você renegocia uma dívida e por que não resolveu na prática e como você pode fazer para resolver o seu problema. Meu nome é Bruno Pazini, eu sou advogado e sócio do Pazini Leal Advogados. Meu escritório trabalha especificamente com redução de dívidas bancárias e condição de pagamento. Renegociar uma dívida bancária é normalmente a primeira coisa que vem à mente de uma pessoa que está devendo ao banco ou está em vias de ficar inadimplente, que são aquelas pessoas que ainda não estão inadimplentes, mas sabem que não vão conseguir sustentar as parcelas por muito tempo. A primeira coisa que passa na cabeça dessa pessoa é: bom, já que eu não vou conseguir pagar, eu vou expor essa situação para o meu gerente, para o meu banco, para a minha cooperativa, para onde eu tenho conta, para onde eu tenho dívida, e vou explicar aquela situação, o contexto e tudo aquilo que tem se passado na minha vida e na vida da minha empresa, por exemplo, e isso será o suficiente para ter uma melhor condição de pagamento, para ter um alongamento de prazo, uma redução da dívida ou diferenças nas taxas de juros, encargos e afins. O que a pessoa não sabe é que, quando ela renegocia diretamente com o gerente, isso não dá certo e revela, num primeiro momento para o banco, amadorismo. Então a primeira coisa que vai revelar para o banco é o amadorismo, porque você está procurando sozinho resolver um problema que, obviamente, várias pessoas já tentaram fazer o mesmo, e o banco já é completamente treinado para reagir a esse tipo de situação. O banco, além de reconhecer o amadorismo na sua tentativa, ele vai reconhecer, por outro lado, também uma boa-fé de pagamento, porque se você não quisesse resolver esse problema, se você não se importasse com esse problema, apesar de sofrer as consequências disso posteriormente, mas você sequer procuraria o banco para poder tentar uma alternativa, ainda que não seja melhor, mas não deixa de ser uma alternativa. Mas revela também que você vai cair numa esteira de tratamento comum, padronizada, que os gerentes, os aplicativos vão te trazer, que normalmente estica a dívida, mas aumenta o saldo devedor. Então, por exemplo, se hoje a sua parcela é de R$ 7.500 por mês, e ainda faltam 10 parcelas, eles vão propor que essa dívida vá para R$ 5.000 de parcela, por exemplo, só que essa dívida seja esticada em 30 vezes, em 40 vezes. O saldo devedor aumenta, o valor da parcela diminui e você sai com a sensação de que conseguiu fazer um bom negócio. Afinal, sua parcela reduziu de R$ 7.500 para R$ 5.000 e formalmente você não está mais inadimplente ou ganhou alguns dias de fôlego para poder pagar aquela dívida. É muito importante a gente reconhecer qual é o objetivo do gerente ao te propor uma renegociação. Quando eu digo gerente, nós temos primeiro que ter em mente que o gerente é um funcionário do banco com salário pago pelo banco para bater metas do banco, ganha comissões do banco, então ele vai defender os interesses do banco. E não tem nada de errado nisso. A questão é que o gerente ele não pode tratar aquilo como se ele fosse defender o seu lado especificamente. Ele vai defender uma política institucional do banco que já é pré-estabelecida para lidar com esse tipo de situação. E o gerente do banco, lidando com essa situação, ele vai te propor uma renegociação, renovação, refinanciamento. Ele sempre vai dizer essa palavra re no início, que significa novo. Então ele vai propor um novo contrato com novas cláusulas e novos contextos jurídicos, financeiros, que vão substituir aquele contexto inicial. E nesse novo contrato são estipuladas novas condições que modificam aquilo que você fez inicialmente. Você, como devedor, mas de boa fé, imagina que aquilo é apenas uma extensão do mesmo contrato. Na prática, é a criação de um novo contrato e que nós temos que entender como que ele funciona, e é isso que eu vou falar agora. Existem situações
potencialmente positivas, aparentemente positivas ao renegociar uma dívida, e existem situações completamente negativas ao renegociar uma dívida do ponto de vista de quem está devendo. Aquele ponto de vista positivo, que vai ser muito bem trabalhado pelo gerente, pelas assessorias de cobrança, são os seguintes: seu João, você está devendo, e desde o dia 10, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar a sua parcela lá para o dia 20, para o dia 30, e eu vou diminuir um pouquinho o valor da sua parcela. Tá tudo bem? Você consegue fazer isso sozinho, não precisa de um advogado, você não precisa de assessoria, basta que você vá ao banco, acesse o seu aplicativo, que você vai conseguir fazer isso rapidamente. Esses são os pontos aparentemente positivos. Você consegue jogar sua parcela para frente, formalmente até o dia 20, dia 30 você não estará inadimplente mais, e você consegue resolver isso de forma indolor, digamos assim. Você consegue resolver isso em meia tarde, indo ali na sua gerência e pedindo uma renegociação. O que não é muito bem explicado quando você faz esse tipo de movimento são os pontos negativos, os pontos que vão te prender àquela dívida posteriormente. São 3 principais coisas negativas que acontecem quando você renegocia uma dívida diretamente com o banco. A primeira delas, e muito provavelmente você que já renegociou uma dívida ou já viu as condições de uma renegociação, já percebeu. A primeira coisa que acontece é a sua dívida aumentar. Então, às vezes a sua dívida é de R$100 mil dividido em parcelas de 10 mil, eles propõem uma divisão em parcelas de 5 mil, por exemplo, só que essa dívida vai aumentar de 100 para 500 mil reais com um alongamento de prazo. Isso já é um primeiro motivo pelo qual a renegociação pode ser muito ruim no seu caso, porque você aumenta o valor global da dívida, por mais que o valor de curto prazo, aquele valor mensal, possa reduzir. O segundo objetivo que não te contam, mas muito provavelmente acontece na sua renegociação, é a mudança de perfil da dívida. Nessa renegociação, nesse refinanciamento, nessa renovação de dívida, são estipuladas novas condições, inclusive contratuais, que substituem as condições iniciais. E nessas novas condições, pode ser muito mais fácil que o banco, numa eventual inadimplência sua posterior, consiga atingir o seu patrimônio mais facilmente. Um exemplo disso é quando uma pessoa tem várias dívidas, por exemplo, tem um capital de giro, ela tem um cartão de crédito, um cheque especial ao mesmo tempo, e o banco ele propõe unificar essas dívidas. O banco diz, vamos juntar essas dívidas, está tudo separado em uma dívida só para ficar mais fácil, para você conseguir se organizar. E nessa junção, que parece muito benéfica do primeiro ponto de vista, ela se torna muito ruim, porque em um segundo momento, caso você não pague essa dívida, que já vai ter um valor global maior do que o valor inicial, o banco agora precisa entrar com uma ação judicial contra você, em vez de entrar com 3 ações judiciais, como foi no meu caso aqui do exemplo. Então, o banco ele encurta o caminho de cobrança que ele tem judicial com você. E esse é só um exemplo de mudança de perfil da dívida. E o terceiro motivo pelo qual na renegociação são feitas situações que você não percebe, são 3 coisas que acontecem. A terceira coisa que acontece com a sua dívida quando você renegocia diretamente com o banco, eu vou explicar com um exemplo. Vamos supor que você esteja devendo R$200 mil para o banco. Você não consegue honrar com as parcelas, está com dificuldade, chega ao banco e assina uma renegociação. Nessa renegociação, com o somatório de parcelas vezes o valor da parcela, sua dívida sobe para R$600 mil. Quando você vê essa diferença da dívida que foi de 200 para R$600 mil, você procura um advogado, neste momento, após assinar uma renegociação, e diz o seguinte: doutor, eu estou com uma situação aqui que claramente se trata de juros abusivos. Uma dívida de 200 não pode subir para 600 e isso ser legal do ponto de vista jurídico. Claramente nós temos aqui juros abusivos, então eu vim aqui para a gente poder ingressar com uma ação revisional, uma ação para combater, digamos assim, esses juros abusivos, porque eu sei que isso vai resolver o meu problema. E um advogado especializado que sabe trabalhar com isso, ele vai provavelmente dizer para você o seguinte: olha, não necessariamente, muito provavelmente isso não se trata de juros abusivos. Esse aumento da dívida, essa escalada da dívida tão grande, não se trata de juros abusivos. E por quê? Como funcionam os juros?
eu tenho um valor de dívida, que aqui no exemplo, R$200 mil, eu tenho um percentual de correção dessa dívida, o número de juros, eu aplico esse percentual sobre os 200 mil e transformo 200 mil em 600 mil. Assim funcionam os juros. Outra coisa completamente diferente é eu, sem aplicar correção nenhuma, fazer a pessoa concordar que ela deve 600. Quando você assina uma renegociação, você está fazendo uma confissão de dívida. Então você está afirmando para o banco que você deve 600 mil reais. E não é que o banco está aplicando necessariamente uma correção daquele primeiro valor para transformar esse valor em outro. É você que disse que você está devendo mais. Então você não pode depois ingressar na justiça dizendo que isso é juros abusivo, porque isso não é juros. Isso pode até ser abusivo do ponto de vista de cada um, mas juros não é. Podem ter juros abusivos, mas não necessariamente isso aumentou essa dívida nessa escala. Então, quando você renegocia uma dívida, você cria todo esse panorama favorável para o banco, de escalada da dívida, de mudança de perfil da dívida e, em um terceiro momento, de dificuldade de contestação de vários pontos deste contrato, eventualmente em um processo judicial. Nesse momento do vídeo, você já percebeu que a renegociação da dívida, ela pode parecer um bom caminho, ela não deixa de ser um caminho, mas muito provavelmente ela não é o melhor caminho para a sua situação. Você que está endividado ou em vias de ficar inadimplente, sabe que o que vai resolver o seu problema efetivamente é reduzir a sua dívida e ter uma condição de pagamento que caiba no seu orçamento. Seu orçamento atual não é o orçamento que você tinha, não é o que você queria ter, não é o que você vai ter, é o que você tem, que é o que tem como você se basear e é o que tem como você cumprir, que eu tenho certeza que é a sua intenção. Então, o que resolve efetivamente se o objetivo é reduzir a dívida e dar condição de pagamento, não é renegociar, mas é reestruturar o seu passivo bancário, dar uma nova estrutura em que a gente consiga mudar esse perfil de valor, esse perfil de formato de pagamento, esse perfil de cláusulas, esse perfil de taxas, esse perfil de juros, para que isso encaixe no seu contexto e não naquele que o banco queria que fosse. Porque os objetivos eles são opostos. O banco quer que você pague cada vez mais, se for possível, e o seu objetivo não é nem que você quer, mas você precisa pagar menos, porque é isso que você consegue fazer. Então, apenas uma análise completa a partir de uma equipe especializada de advogados consegue verificar exatamente quais pontos daquele contrato estão abusivos, são contestáveis, o que está ali no meio termo, que não necessariamente é abusivo, mas existe discussão. Você saber no cenário que você se encontra financeiramente falando, se o seu cenário ele é eventual, se você está num momento de retomada financeira, se você está numa escalada, tudo isso é um contexto importante para que possa ser feita uma solução personalizada para o seu caso, feita por profissionais que trabalham com isso efetivamente todos os dias, e aí sim você consiga resolver o seu problema com as dívidas bancárias. O seu problema só será resolvido se essa dívida tiver um pagamento efetivo. Agora, se o pagamento não for possível do jeito que o banco quer, também muito provavelmente não será com a renegociação do jeito que o banco também quer que você vai conseguir honrar com esses compromissos.